disputou Libertadores sabe disso, porque já é acostumado a jogar essa competição. Jogadores que não são acostumados a jogar essa competição, vou dar um exemplo, o treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo não é acostumado a jogar essa competição, tanto que no primeiro jogo contra o Emelec, ele fez um alvoroço e quase sai, porque não conhecia bem essa competição. Quando você tem um treinador que é capacitado para isso, não estou dizendo que o treinador do Flamengo não seja, ao contrário, ele está conhecendo a competição. Só que o Renato é acostumado. E os jogadores sabem, essa competição, você tem um gol que vale fora. Ela muda muito as características. O que você falou é muito fácil da gente entender. Digamos que o Jorge Jesus esteja no Benfica. O Renato chega lá para dirigir o esporte. Exatamente. A vantagem vai ser, no primeiro ano, com certeza, do Jorge Jesus. Exatamente. É a casa dele. Assim como a Libertadores é a casa do Renato. Exatamente. Ele não sabe como é que ele vai lá enfrentar um Grêmio na arena. E o histórico dos clubes também, né, Rizek? Pesa bastante, né? O Flamengo ganhou 81 e não chegou mais. Isso entra em campo para vocês? Muito. Histórico entra em campo? Muito. Libertadores pesa bastante. Muito. O histórico, né, do clube, né, na Libertadores. O Até fato do Renato chegar nas 3 finais seguidas. Semifinais pesa bastante. Pesa muito. E para o próprio torcedor. Apontar favorito. E para o próprio torcedor. O torcedor do Flamengo não está tanto acostumado a disputar e a chegar a essa... Tanto não. No Flamengo não chega a semifinal há 35 anos. A última vez. Então, assim, o Grêmio é acostumado já a disputar. Mesmo o Grêmio mal, quando não estava sendo campeão de 15 anos atrás, o Grêmio chegava a disputar essas competições. Vai ser um jogaço. Agora, eu acredito muito assim, na força da experiência de jogar uma competição como essa. Vale muito num momento como esse. Agora vou trazer alguns dados do que a torcida do Flamengo tem feito nesse ano. É só notícia boa sobre a torcida do Flamengo. A última delas veio da Folha de São Paulo, que tem o seu instituto, Datafolha, que hoje divulgou, é muito polêmico, é sempre muito aguardado, os seguintes dados, tá? Que estão publicados no Globoesporte.com. A gente tem... Vamos para os dados? A gente tem o Flamengo com 20% dos torcedores, o Corinthians com 14%. Em relação à última pesquisa de 2018, o Flamengo subiu 2 pontos e o Corinthians estagnou nos 14%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Então, essa diferença que o Flamengo tem em relação ao Corinthians, ela já está fora da margem de erro. O Flamengo só perde para pessoas que dizem não ter time algum, que são 22% dos entrevistados pelo Datafolha. Depois do Corinthians vem o São Paulo, aí o Palmeiras, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Inter. É pesquisa nacional, tá? Santos, Atlético Mineiro, Seleção Brasileira, aí Botafogo, Bahia, Fluminense, Sport, Santa Cruz, Fortaleza, Vitória, Ceará e outros. Ah, mas a torcida do Botafogo é do mesmo tamanho que a do Vitória? Há uma margem de erro, como eu disse, que pode oscilar 2 para cima. Para baixo não tem como oscilar 2, porque eles estão com 1. Vamos para o região mostrar? O Flamengo leva uma vantagem muito grande na região norte. Olha a diferença, cara. 39 para o Flamengo, 10 para o Corinthians, 8 para o Vasco, 6 para o Palmeiras, 4 para o São Paulo. Vamos para outras regiões. Nordeste, ó o Flamengo, cara. É o clube mais popular do Nordeste, mais disparado. 27%, seguido pelo Corinthians, 9%. É o triplo do Corinthians no Nordeste, o Flamengo. Triplo do segundo colocado. Exato. Um absurdo, né? São Paulo 6, Palmeiras 5, Vasco 5. No Centro-Oeste também muito forte o Flamengo, 28%, o Corinthians 18%, mais forte do que no Nordeste, na região Norte. São Paulo 8, Palmeiras 6, Vasco 3. Veja como o Vasco vai sempre bem. O Vasco ainda é um clube com muita força fora do Rio de Janeiro. É um clube muito nacional. No Sudeste, o Corinthians tem a maior torcida. Empate técnico ali com o Flamengo. 18 para o Corinthians, 17 para o Flamengo. 11 para o São Paulo. O Cruzeiro bem também. É maior, né? Claro. Da população da cidade, do estado, né? E o Palmeiras com 7 e o Cruzeiro muito forte, né? Muito forte. Minas, né? Minas é muito... Minas. O Cruzeiro está se desgarrando do Galo no estado. No Sul, o Grêmio, maior torcida, acima da margem de erro, com 23%. Isso aí vai dar polêmica lá. Briguem com o Datafolha, eu sou apenas o porta-voz da notícia. No Sul vai dar uma tremenda polêmica. Sou apenas o porta-voz, briguem com o Datafolha. Foram entrevistadas 2.800 e tal lá pessoas. O Corinthians tem 11% na região Sul, ou seja, ele tem mais que o dobro que o Flamengo na região Sul. No Paraná tem muito torcedor do Corinthians. Muito torcedor do Corinthians. A maior torcida do Paraná é a do Corinthians.
principalmente pela região norte do estado, colado com São Paulo. E o Corinthians tem uma presença muito grande de torcedores no Paraná. É isso. E aí, quando a gente mostra a média de público do Campeonato Brasileiro, essa maior torcida do Brasil, aproveitando o bom momento do Flamengo, está levando a incrível marca de mais de 50 mil pessoas por jogo. Média. É a melhor marca da história dos pontos corridos. Nunca ninguém teve essa marca num turno. O Corinthians está bem também, com 36.621. E a tendência é de manutenção, porque o Flamengo vai brigar pelo título até o fim. Tomara. Acho pouco provável que esse panorama não se repita. Tomara. Essas 4 primeiras marcas espetaculares. Todas acima de 30 mil. Eu queria falar com o Grafite Fortaleza, depois. maravilhoso também. Impressionante. Eu queria falar com o Grafite depois do Borussia Dortmund. Maravilhoso. Tem médias espetaculares. Bahia também, muito boa do Bahia. Muito boa média, de 27 mil. 27 mil. Ceará, parabéns também, cara. Ô, Luiz Gonzaga. 26.806 pagantes por jogo. O Internacional, mais de 21 mil pessoas. O Vasco. Cara, isso é impressionante, porque a capacidade de São Januário é pequena e o Vasco está conseguindo levar um grande público. E o Fluminense também, cara, para um time que está brigando lá embaixo, é uma média positiva. Essas são as 10 maiores que a gente mostrou. A do Flamengo, pra vocês terem uma ideia do que faz a torcida do Flamengo esse ano, só nos anos 80, na era Zico, em anos de Flamengo, campeão brasileiro, levando para a final mais de 150 mil pessoas, o que puxa a média para cima, é que o Flamengo teve uma média superior à que ele tem esse ano. Vamos rodar? Se você vir esses números, na frieza dos números, o Flamengo agora está enchendo mais estádios, porque as capacidades são menores. Sim. Sim. Proporcionalmente, o Flamengo enche mais estádios hoje do que no time do Zico. Sim. Tudo bem que o Maracanã cabiam 150, 160, 170 mil. 180. 180, né? 80 e 83, Flamengo campeão brasileiro, né? 82 também. Os 3 anos, Flamengo campeão brasileiro. Levando para a final mais de 150 mil. Né? Vou trazer algumas informações sobre o que a torcida do Flamengo tem feito esse ano, seguindo o bom momento do time. Já falamos que é a melhor média de público num turno. Ele tem 8 dos 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro até aqui. Ele tinha 123 mil sócio-torcedores no último dia 9. Em pouquíssimo tempo, já são mais de 146 mil. Todos querendo ingresso para a semifinal da Libertadores. Está dificílimo conseguir ingresso. Estão esgotados. Eles não chegaram nos planos mais baratos do programa de sócio. No primeiro semestre, o clube ganhou quase 23 milhões de receita com o sócio-torcedor. Então são números... Time bem, uma torcida apaixonada, fanática... Maior. Ela acompanha. Ela acompanha. E a torcida do Flamengo sempre foi assim. A torcida do Flamengo, eu lembro muito bem disso, a gente que ia jogar, Rizek, descia o viaduto ali do Maracanã, quando o trem abria, era absurdo, quando você via a torcida do Flamengo sair. Então, a torcida do Flamengo, quando o time chega, é difícil. É muito difícil. Essa torcida ela é espetacular. É diferente. É diferente. É diferente. Ela faz o time jogar. O Paulo jogou a favor, o Grafa jogou contra. Você percebia isso, Grafite? Do campo. Depende muito, né, do adversário. Que nem eu já joguei contra o Flamengo no Maracanã com o São Paulo, com o Atlético Paranaense, já joguei com o Santa Cruz. Assim, depende muito do momento da equipe. Se a equipe estiver bem mesmo, como está agora, a torcida empurra. Você sente a força da torcida de maneira diferente. Dá para sentir diferente. Eu falo muito assim pelo que eu presenciei no Morumbi quando nós ganhamos a Libertadores em 2005. A torcida do São Paulo fazia a diferença. A torcida do São Paulo gritando no Morumbi, empurrando, é diferente. Então, a seu favor vai. Contra também, o adversário entra, vê assim, o Morumbi, aquela coisa grandona. No Maracanã também, não tem como, né? A torcida faz a diferença. E esse time do Flamengo tem uma coisa que ano passado não tinha. Eu acho que esse foi o maior crescimento que o Flamengo teve. Jogadores que vieram para conquistar. Jogadores que não aceitam derrota normal. Ano passado, eu via jogadores do Flamengo 20 minutos depois de uma desclassificação, prontinhos dando entrevista pós-jogo. Isso é absurdo. Então, assim, era um aceitar muito fácil. Hoje, a característica do jogador do Flamengo, vou dar nomes, Gabriel, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, são jogadores que não aceitam a derrota tão fácil. Ela pode existir, ela pode acontecer, é natural. Vai ganhar. Acostumado a ganhar tudo na Alemanha. Exatamente, Felipe Luiz. Então, assim, são jogadores que trazem uma referência ao torcedor, acreditando que vai vencer. Então, o torcedor também abraça essa ideia.
Quando você não tem essa ideia, o torcedor do Flamengo ano passado também tem outro lado, né? A torcida do Flamengo empurra. Mas também se tiver mal, se o jogador não tiver experiência, personalidade, ela tira também. Eu acho que é uma torcida ligada no amplificador. Exatamente. Pro bem ou pro mal. bem ou pro mal. É ligado no amplificador. Exatamente. Ela não é acústica, não. Quando Ela exatamente. Não é? amplificador no último volume. Voltamos à música. Você disse Heavy tudo, metal, você né? disse tudo. Isso aqui, ela vai junto com o jogador. Não é unplugged, não. Não. Daqui a pouco a gente vai ter o presidente do Santos falando sobre os planos do clube para o Pacaembu. Vocês viram o projeto do Pacaembu? Bacana, Como é né? Eu lindo, adoro cara? Pacaembu. Pô, cara. Dá um aperitivo pra gente aqui. O prefeito de São Paulo assinou essa semana uma concessão para os próximos 35 anos com a iniciativa privada. Um consórcio que tem uma construtora e um fundo imobiliário pegou o Pacaembu por 35 anos. E esse é o projeto desse consórcio para o Pacaembu. Demolir o tobogã, fazer ali uma área multiuso com camarote, restaurante, escritórios, Dá pra fazer um estádio academia. bem bacana no Pacaembu, viu? Pô, cara, eu sou apaixonado por esse estádio. Eu já dormi aí. Seria assim, como é que é? Eu já dormi no Pacaembu. Como assim? Estudante do Colégio Marista de Brasília, fui jogar Olimar em São Paulo, como jogador de vôlei. bom. Eu fiquei hospedado. Eu achei que fosse depois de um jogo, você vou ficar aqui. Ou sei lá, vou ficar aqui. alguma loucura, assim, né, de sábado à noite, não. sei lá, né? Tem alojamento, acredito que tem até hoje. Tinha alojamento aí, umas beliches embaixo da arquibancada. E aí teve jogo do Corinthians, cadê que alguém dormia? Não dormia, né? Aí a gente saiu pra ver o jogo. Memória legal do Pacaembu, de dormir no Pacaembu. Explicou bem, Zé. E dormiu bem? Nem sempre, né? Tá bem. Molecada reunida nem sempre. Eu Tem quero trote, tem um monte de coisa. Eu quero saber do presidente do Santos, José Carlos Pérez, que está conosco por telefone.